Análise envoltória de dados, DEA, estudo exploratório da análise de eficiência do lucro a partir da alavancagem financeira do setor de construção civil. A construção civil, com alto índice de alavancagem financeira, realizava baixos investimentos e possuía sua autonomia estratégica limitada, uma vez que a política econômica do país estava diretamente ligada a elas, ocasionando interferência na gestão dessas organizações. A contribuição do presente trabalho está na possibilidade de evidenciar a eficiência dos índices desses grupos de alavancagem financeira nesse setor de construção civil. Uma vez que os índices desse grupo mostram grandes linhas de decisões em termos de obtenção e aplicação de recursos, para tanto, a atualizar-se a análise envoltória de dados, DEA, os dados para análise serão coletados no software Economática. Para a seleção das variáveis será realizada a regressão linear no modelo Stepwise no software SPSS, Statistical Page for the Social Sciences. Para a posterior análise de eficiência no software Frontier Analytic, os dados analisados referem-se ao período de 2009 a 2010. As empresas muitas vezes não apresentam condições financeiras próprias, suficientes para atender ao volume de recursos demandados por sua atividade atual ou prevista, utilizando-se nesses casos de capitais de terceiros. Entretanto, mesmo que se verificasse a autossuficiência de capital próprio, ainda assim não seria sempre interessante sua alocação total, dado que seu custo apresenta-se normalmente superior ao custo de recursos de terceiros. Mediante a este contexto, o presente estudo tende a demonstrar a eficiência do lucro a partir dos índices de alavancagem no setor de construção civil, utilizando-se a técnica DEA, que é um método não paramétrico, utilizando para calcular a eficiência comparada de unidades de produção chamada DMUs, divididas em inputs, insumos, e outputs, produtos, a partir das quais é possível construir uma curva formada pelas unidades eficientes. O objetivo do trabalho é evidenciar a fronteira de eficiência do lucro a partir dos índices de alavancagem financeira do setor de construção civil. Segundo Ross, a alavancagem financeira está associada à intensidade com a qual uma empresa usa capital de terceiros. Quanto mais capital de terceiros houver, maior será a sua alavancagem financeira. O capital de terceiros é aquele que é obtido por meio de emissão de títulos de dívidas via empréstimo bancário. O capital próprio é aquele que é proveniente da emissão de ações. No caso de sociedades anônimas, ou são recursos captados juntos aos proprietários. De acordo com Matarazzo, a alavancagem financeira é o efeito da estrutura de financiamento no lucro dos acionistas. Essa diferença de taxas exerce uma influência chamada de alavancagem financeira que, segundo a Safineto, pode ser para mais ou para menos do que aquele que seria obtido caso todo o investimento fosse feito apenas com recursos próprios. Numa alavancagem financeira dita favorável, quanto maior a participação de capital de terceiros sobre o total, maior será o grau de alavancagem financeira. Martins desenvolveu uma fórmula analítica para o grau de alavancagem financeira. Serão analisadas todas as empresas no setor de construção civil, durante o período de 2009 a 2010, compostas na base de dados do software Economática, que possuem ações listadas na BMF-Bovespa, onde os inputs serão capital de terceiros e capital próprio, e os outputs serão o EBITDA e a receita bruta. Os resultados da pesquisa foram construídos a partir da construção do modelo de análise envoltória de dados, de acordo com os dados coletados das empresas no setor de construção civil no período de 2009 a 2010. Com base nas informações coletadas, definiu-se a variável output e as variáveis inputs no modelo de eficiência, a fim de alcançar a precisão nas análises. Através da realização de regressão linear, verificou-se que a receita bruta não era o fator de explicação, apresentava F acima de 5, mas o capital de terceiro passou no teste de significância e por isso foi definido como input. A figura representa os inputs e os outputs.
O modelo procurou demonstrar as empresas eficientes de acordo com o grau de alavancagem financeira. A tabela demonstra os scores dos índices para que as empresas que não alcançaram a eficiência máxima possam alcançar a curva de modelo de eficiência. Conforme a análise das empresas Brookfield, Camargo Corrêa, Brookfield SP e JHSF mostram eficiência no período de 2009 e em 2010 a Brookfield e a JHF mantiveram sua eficiência, enquanto a Camargo Corrêa obteve uma queda em relação ao ano anterior de 36,38% e a Brookfield SP sofreu uma queda no grau de eficiência de 17,29%. A empresa Tenda, em 2010, conseguiu alcançar o grau de eficiência, enquanto a Cyrela obteve um aumento significativo de 2009 para 2010 de 31,65%. A Exetec aumentou em 7,8% em 2010 e a Gafisa aumentou de 14,56% em 2010, foram as que mais se aproximaram das empresas eficientes. Elas demonstraram uma melhora significativa na estrutura nos períodos citados. As empresas Direcional e CR2, segundo análise, precisam melhorar sua estrutura de capital, pois se apresentam longe da fronteira de eficiência em todos os períodos analisados. O trabalho analisou a eficiência do lucro a partir da alavancagem financeira, a partir da estrutura de capital das empresas entre o período de 2009 a 2010, fazendo uso de método estático e da análise envoltória de dados. As variáveis do modelo foram determinadas por meio da revisão da literatura e justificadas por meio de análise de regressão linear. Quanto mais recursos de terceiros as empresas usarem, maior será sua rentabilidade e terão proporcionalmente a seus próprios recursos investidos. Quanto menor a participação de capital próprio, maior será a dificuldade de obter empréstimo e maior tende a ser a própria taxa de captação, em razão do maior risco financeiro assumido pela empresa. Com isso, a empresa Direcional e CR2 precisam aumentar o seu capital próprio através de ações, por exemplo, para poder conseguir aumentar o seu grau de eficiência em relação às outras empresas na alavancagem financeira.